Obrigada. Eu acho bom que o papo aqui, né, esteja acalorado, porque virou um papo acalorado, né, um debate acalorado. E eu acho importante que seja acalorado, porque a discussão é muito grave. O debate que está sendo feito, ele é muito grave. E aí eu tenho que concordar com a deputada Clarissa Garotinho, de que não pode existir um improviso nesse debate, que acordos não podem ser fechados no improviso, porque realmente é uma questão muito grave. Nós já fizemos o debate aqui do significado da entrada da Nissan no nosso estado. E aí eu ouvi aqui o deputado Jânio Mendes falar de que o presidente da casa teve uma inspiração democrática e que, em função dessa inspiração democrática, chamou alguns líderes, alguns parlamentares para fazer esse debate. Eu queria falar com o presidente da casa que, no espírito dessa inspiração democrática, nós deveríamos, antes de chegar a fechar qualquer posição aqui nesse parlamento, fazer uma audiência pública ampla, que pudesse lotar esse auditório aqui e chamar todos os setores envolvidos, todos os setores da economia, todos os setores da região, os moradores do entorno, a sociedade de Resende, enfim, todos aqueles que de alguma forma têm interesse no desenvolvimento desse debate, na implantação dessa empresa. Por quê? Eu vou repetir o que eu já coloquei aqui na semana passada. Nós temos que fazer o debate da Nissan colocando a necessidade de se fazer um balanço do que aconteceu com os outros empreendimentos que foram aprovados por essa casa, que foram implantados e que estão trazendo consequências à população. Os argumentos aqui que estão sendo usados pelos parlamentares são os mesmos argumentos, não são argumentos diferentes daqueles que foram usados em outros momentos no parlamento para aprovar a entrada de outros empreendimentos. E o problema é que o modelo de desenvolvimento econômico, o problema é que o modelo que se está trazendo para o Estado, ele é um modelo perverso com a população e com o meio ambiente. Então é nesse sentido que eu acho que o debate tem que ser feito aqui, e a inspiração democrática, por exemplo, servir para chamar aqui a população, por exemplo, de Porto Real, que tem lá a Peugeot instalada dentro de Porto Real, e se fosse essa maravilha que os parlamentares apresentam aqui, lá em Porto Real, não existiria um único hospital que não consegue atender as demandas da cidade, que muitas vezes, quando os trabalhadores precisam de um atendimento, tem que ir para Resende ou tem que ir para outras cidades ali da região. Se isso fosse realmente da forma como se coloca trazer o desenvolvimento, em Porto Real não existiriam bairros inteiros e comunidades inteiras sem iluminação pública. Em Porto Real não existiriam valas abertas com esgoto a céu aberto. Em Porto Real não existiria lixões como hoje existem naquela cidade, que é uma cidade que tem várias indústrias, que tem a Peugeot instalada, e o que tem de mais grandioso na cidade é que um voto lá custa R$ 1.500, segundo denúncias que foram apresentadas nos tribunais. Então vamos fazer o debate de uma forma séria. Não adianta vir aqui dizer que vai se garantir uma série de coisas, quando na verdade aqui esse parlamento não garante para outros empreendimentos. As grandes empresas entram aqui no nosso estado, fazem o que querem. A TKCSA é um exemplo disso. E outras questões. Quem não gostaria, por exemplo, de receber um valor de 5 bilhões e 908 milhões de reais a um juro, uma taxa de juros de 1% ao ano? Quem é que não gostaria? É o sonho de qualquer aposentado, é o sonho de qualquer funcionário público ou de qualquer cidadão. Por que hoje, aos cidadãos do nosso estado, não se tem um programa onde as pessoas possam pegar financiamentos nessa monta para comprar suas casas próprias? Mas a Nissan vem lá do Japão e ela pode ter um valor como esse do nosso estado. Por isso que nós do PSOL estamos apresentando emendas, no sentido de que essa taxa de juros seja colocada a 6% e que seja dado garantias. Nós estamos colocando, por exemplo, uma outra emenda aqui, que fala do problema ambiental. É muito importante hoje entrar na discussão ambiental. A nossa emenda diz: a sociedade referida no artigo 1º dessa lei deverá investir
em projetos sociais e culturais próprios ou de terceiros que beneficiem a população local do empreendimento. Valor equivalente a no mínimo 20% do valor de cada parcela, liberada de subcrédito na forma ajustada ao contrato de financiamento. Essa é uma maneira de garantir investimentos que hoje não são feitos, de garantir. E uma outra emenda nossa, que fala das garantias ambientais, que se por acaso a fábrica for condenada em trânsito e julgado, em alguma questão ambiental, que o contrato deve ser extinto. Porque aí sim é colocar garantias de que a população não será lesada com a entrada dessa fábrica. Não adianta o parlamentar vir aqui fazer saudação à bandeira, falar de um conjunto de benefícios que vão vir para o Estado. Por gentileza. Concluindo, falar de um conjunto de benefícios que vão vir no Estado, mas na hora de apresentar emendas, a mensagem do governador, que realmente garantam que não vai haver agressão social e ambiental, todo mundo votar contra. Então, para que ser sério que se fala aqui, tem que votar as emendas que garantam que a lei funcione contra a Nissan, caso ela não assim proceda. Obrigado, deputada. Próximo orador inscrito é o nobre deputado